Sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Família, um espaço dedicado para você que deseja entender um pouco mais sobre a sua família. Fique com a gente e aproveite esse momento. Eu sou o pastor Alexandre, professor e pastor do Colégio Concórdia de Santa Rosa, e a cada semana teremos um convidado com um conhecimento sobre algum aspecto importante da relação familiar, a educação e a vivência pessoal. Um bom proveito para cada um de vocês. Não esqueça de compartilhar, deixar seu comentário para que nós possamos fazer cada vez mais e melhor. O assunto de hoje é família empreendedora. Na verdade, muitas pessoas procuram uma posição de sucesso para os seus filhos e esquecem que, em grande parte das oportunidades, elas estão muito mais próximas de nós do que imaginamos. A nossa convidada de hoje é a Michele Armangi. Ela vai depois se apresentar para vocês. Ela trabalha aqui na cidade já há um bom tempo e desejo a cada um de vocês um bom proveito para esse nosso momento e fiquem bem. Muito bem-vinda, Michele, nosso programa Pensando Família hoje, falando um pouquinho sobre famílias empreendedoras. Apresente-se aí para o pessoal que está nos ouvindo. Olá, boa tarde. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade. Meu nome é Michele Armangi, tenho 38 anos. Estou em Santa Rosa desde 2008. Viemos criar oportunidades aqui na cidade de Santa Rosa e agradeço por poder compartilhar, então, a nossa experiência com vocês. Michele trabalha no jornal Gazeta Regional, Isso. Um jornal de há muito tempo aqui na cidade, já trazendo informações e, com certeza, como ela mesmo falou, trazendo oportunidades para o município. Algumas pessoas já trabalharam com vocês, tanto na redação, quanto na produção, na distribuição. Conta um pouquinho mais assim sobre a história do jornal. O Gazeta, ele é um jornal bastante antigo, já em Santa Rosa, ele tem quase 30 anos. Uia. Porém, nós assumimos o Gazeta em 2008. Tá? Nós viemos de uma família jornalística, digamos assim, que a minha paixão desde pequena sempre foi o jornalismo. E o destino acabou traçando algumas coisas bem engraçadas, que com 17 anos eu fui trabalhar em jornal. Meio sem querer, aumentando ainda mais aquela paixão que eu tinha pelo jornalismo. Então, foi acontecendo assim, de a família se unindo no jornalismo. O marido também começou a trabalhar em jornal. E nós moramos durante 14 anos em Criciúmal. Foi lá que nós tivemos o nosso primeiro jornal, chamado Colonial, que existe até hoje também. Aí aconteceu, no meio dessa caminhada toda, a oportunidade de virmos para Santa Rosa, assumirmos o jornal aqui. A gente não hesitou, não pensou duas vezes. E então, em 2008, que nós compramos definitivamente o Gazeta. E estamos até hoje com ele aí, um jornal que circula às quartas e sábados, é único 2 vezes por semana. Então, estamos aí, trabalhando com impresso já há 20 e tantos anos, praticamente. Essa veia jornalística em toda a família traz pra gente uma observação bem pertinente, sobre o quanto é importante a projeção e a inserção de todo o pessoal da família no empreendimento e que fosse assim o carro forte da família, Quando a gente cresce em conjunto, todos crescem também. Com certeza. E fortalece aquele grande objetivo. Saiu de Criciúmal para vir para Santa Rosa. A gente observa hoje, o assunto da nossa conversa é a questão de ser empreendedor, a projeção de sair de um local e ir para o outro na busca de melhores oportunidades. E sair do interior, Criciúmal considerado interior. Interior, uma cidade bem menor, de um porte bem menor que Santa Rosa, vir para Santa Rosa na intenção de buscar algo melhor. Eu fico pensando, e talvez aí o nosso tema, muitas pessoas saem de Santa Rosa e vão para fora, para longe. Exato. Na intenção de buscar mais oportunidades. Qual é que é a tua formação? E onde foi que tu estudou? A minha formação é em comunicação social, habilitação jornalismo. Eu tive que fazer a minha faculdade em Ijuí, que era a única mais próxima daqui naquela época. Me formei em 2009. Eu já comecei minha graduação com 21 anos. Já tinha um filho, inclusive, na época, de 4 anos. E aí, sim, naquela época, então, eu conseguia recém dar início ao meu sonho de fazer a faculdade de jornalismo. Porém, eu já trabalhava bem antes em jornal. Então, eu acho que é difícil,
Eu, na minha época de Criciúmal, eu tive que ir a Ijuí fazer 300 quilômetros por noite. Mas é aquela coisa, quando você quer, você consegue conciliar trabalho, filho, né? Todas as coisas do lar. Mas deu certo. É interessante a questão do quando se quer, se consegue. Muitas pessoas deixam de fazer seus objetivos, correr atrás dos seus sonhos por alguns obstáculos. E às vezes filho pode ser um obstáculo, e na verdade filho é uma bênção. Uma bênção. A distância pode ser um obstáculo, mas um período de andar 300 e poucos quilômetros por noite é um tempo em que a gente consegue fazer uma boa meditação, né? Dá para refletir bastante. Se não, na volta, vem dormindo, né? Muitas vezes, mas assim... Pelo cansaço extremo, muitas vezes sim. É um período bem legal de repensar nas coisas, né? Exato. E vale a pena porque o sucesso vem. Demora um pouquinho, mas ele é gratificante, vem, né? Eu percebo uma coisa que me chama muita atenção hoje, nos dias atuais, com relação à nossa juventude, que muitos deles não trabalham durante o dia, eles estudam, terminam, se formam, né, e vão para a graduação, querem fazer faculdade, mas não conseguem dar conta de todas as demandas que uma graduação exige, dos trabalhos, enfim, alegando que é muito puxado, né? Então, assim, eu quando escuto isso, eu sempre cito o meu exemplo, né? Como é que você ia fazer então se tivesse que fazer 300 quilômetros por noite, né? Cuidar, trabalhar o dia todo, chegar à 1 da manhã em casa de ônibus, acordar às 7, mais a casa, mais... Na época não tinha empregada. Né? Então, assim, eu acho que se coloca muitas limitações hoje nessas nossas gerações mais novas. E isso me preocupa, de certo modo, né? O legal é que quando se tem uma vida com essa dedicação toda e já numa fase mais madura, né, 22 anos, quando começou a fazer a faculdade, e se projetou também no mercado, agora tem aí um jornal, redatora de um jornal e tudo mais, a família acaba se inspirando, né? No teu caso, tu tem um filho que fez um pouco desse pensamento empreendedor colocado em prática e foi em busca do seu sucesso, da sua carreira. Conta um pouquinho da história do teu filho. Teu filho tá jogando futebol fora, né? Joga fora do país. Na verdade, ele se criou no jornal, né? Na época em Criciúmal. O Lucas hoje tem 20 anos. Né? Na época, quando eu comecei a fazer faculdade, eu levava ele junto no jornal, então ele cresceu no meio. Eu sempre ajudava ir aqui e ali, porém o forte dele nunca foi a escrita nem a fala. Ele nasceu com o dom dos pés de jogar futebol. Então Sim. Não adianta forçar muito, né? Cada um com o seu talento, né? E aí, com 10 anos, então, quando ainda nós morávamos em Criciúmal, ele nasceu lá, ele foi convidado a fazer uns testes, né, de futebol, por indicação, e realmente deu certo. Ele passou nos testes do Inter, do Grêmio, e foi morar para Porto Alegre com 10 anos. Né? Naquela época, o que a gente faz? Uma criança de 10 anos, sozinha não tinha como, morando lá com empresa para tocar, e foi uma decisão bastante difícil. Né? Ao mesmo tempo que tu não podia tirar a oportunidade dele, tinha que achar uma forma também de viabilizar. Sim. Né? Então, naquela época, assim, um período eu ia para lá e ficava com ele e trabalhava à distância. Na outra época eu voltava e ia meu marido, depois a avó se aposentou e foi a avó. Né? A avó foi para Porto Alegre com ele. De lá, muita coisa aconteceu nesses anos todos dele de futebol. Né? Um tempo depois, ele morou alguns anos em Porto Alegre. De lá ele foi para Natal e jogou lá. Né? Ficou 1 ano e pouco em Natal. Fraturou a costela numa competição contra o América e teve que parar de jogar e voltar para casa por um período. Né? E foi nessa época que um empresário de fora falou com uma outra pessoa lá de Natal, se interessou no Lucas e pediu para ele ir para Portugal, que eles estavam precisando de um jovem, porque na época ele tinha 18, já faz 2 anos que ele mora em Portugal. Ele tinha necessidade de um menino que jogasse na posição do Lucas, né, que é meio esquerdo. Com o perfil dele, né? Isso, com o perfil dele. E ele ainda estava lesionado, né, da costela, e mesmo assim ele encarou o desafio de ir para lá.
Então ele foi, deu tudo certo, ficou lá. E hoje se fecharam 2 anos já que ele mora em Portugal jogando lá. A maneira como as coisas se conduziram não é nada por acaso, tenha certeza disso. A gente acredita de que o exemplo dentro de casa ele força as pessoas a seguirem aquele rumo porque não vem outra opção. Não porque não existam, claro, mas não existe a opção de desistir. Né? Não tem a opção de eu acho que não vai dar. Isso vocês trouxeram com certeza para o Lucas. Né? E tem muitas pessoas que comentam, que a gente sabe, que dizem assim, nossa, mas é tudo muito bonito, é tudo muito fácil. Não, não é. Né? Tu ter um filho do outro lado do mundo é bem complexo. Tem que saber lidar com essas situações. Acredito. A distância é enorme. E ainda mais quando você tem um segundo filho, que o Leonardo tem 15 anos de diferença. Ele veio Sim. 15 anos depois. Então o Lucas é como um pai para ele. Uhum. Na época, o Lucas esteve aqui, acompanhou o nascimento do irmão. Ele ainda não estava em Portugal, né? Uhum. E o pequeno sofre muito, sabe? Então tem que saber lidar com o sucesso do irmão e a tristeza do pequeno, né? E as pessoas acham que tudo é um mar de rosas. Lá também ele passa dificuldades, ele também sente saudades, também tem que administrar o sonho de jogar futebol, de estar lá na Europa e deixar pai, mãe, irmão, família aqui. Com certeza. Então, nem tudo é perfeito. Você precisa abrir mão de alguma coisa para conquistar outra, né? E essa dedicação ela acaba trazendo bons resultados, né? Quando a gente pensa numa família empreendedora, onde o pai e a mãe se dedicaram, saíram do conforto do interior, vamos pensar assim, para desafiar a si mesmo numa cidade maior. No empreendimento que depende muito da venda de anúncios ou da adesão de quem está lendo o jornal, de querer comprar aquele produto, não é uma coisa de utilidade de todos os dias, como se vende aí a comida, remédio, tem gente que tem que ter isso todos os dias, né? O remédio ou comida, Exato. Todos nós temos que ter. O jornal pode ficar sem, né? Se pensar por isso. É triste, mas vive-se sem. Dá para viver sem. E ainda assim persistir, com certeza o filho de vocês, e aí essa é a dica que a gente quer passar para quem está nos ouvindo, a família empreendedora vem da raiz, quando a pessoa acaba transferindo para os filhos essa ideia de que vale a pena batalhar para ter resultado, sim, a longo prazo. Sobre essa questão de gerações, que às vezes aparece pessoas que não têm aquela perspectiva de querer batalhar para conseguir colher coisas a longo prazo, a gente vê que isso às vezes vem também de dentro de casa, quando depende a situação. O pai diz, não, meu filho, não precisa fazer, porque o pai vai providenciar uma maneira mais fácil para ti. Né? Ou não, minha filha, não precisa se preocupar, porque a mãe vai resolver essa situação para ti. E aí acaba cortando do filho... Eu acho um erro gravíssimo. Corta do filho a oportunidade de crescer com as próprias pernas, né? De caminhar, fazer sua caminhada com o seu próprio esforço. Com e aí, certeza. No futuro, vem crianças frustradas que... aquele pensamento assim, se eu tivesse a oportunidade do filho da Michele, eu teria mais sucesso. Não, é possível ter sucesso muito perto de casa. O caso do Lucas foi assim... um extremo. A gente sabe que é uma minoria que consegue fazer isso e que bom que ele conseguiu fazer isso, mas foi sob muito esforço. Com certeza. E as pessoas podem, e esse é o nosso, para encaminhar assim, o nosso próximo tópico, pode ter sucesso aqui também. Santa Rosa e região são polos de crescimento em que muitas pessoas vêm do interior para cá tentar o sucesso e alcançam. Por que muitas pessoas saem daqui e vão para fora, sendo que tu tem um jornal e deve ter enfrentado isso, muitas vezes procurar um profissional para trabalhar na redação, para trabalhar na coleta de informações, uma boa fotografia. É difícil de conseguir isso por aqui, que muita gente acha que não tem por que fazer aqui, tem que ir para fora, né? É isso aí, realmente é difícil. Eu sempre brinco que a grama do vizinho é melhor, parece sempre melhor, né? Mais verde, né? Mais verdinha. Mas não, eu concordo plenamente, nós temos muitas coisas boas. Vamos falar de Santa Rosa. Né? Ela é uma cidade boa, é boa de viver. Nós temos tranquilidade, nós temos muitas coisas ao nosso alcance. Pode não ter tudo, mas tem muita coisa boa. Né? Então eu vejo realmente que muitos jovens vislumbram, vou para Porto Alegre, vou para outros grandes centros, ou quero ir embora do país.
Sim, lá fora também tem coisas boas, mas também tem coisas difíceis, assim como em todo lugar. Com relação a essas dificuldades, vamos pegar o exemplo do jornal. Eu precisei, jovens que têm talento na escrita, que têm dom da escrita, que não precisa estar formado, né, para ter uma noção de um primeiro emprego, escrevendo, uma coisa bacana, né? que lá na frente vai te ajudar muito. Sim. E eu já tive muita dificuldade em conseguir um jovem para esse tipo de finalidade. E até depois de muita insistência eu consegui uma pérola, que eu sempre chamo de pérola, né? Que inclusive saiu daqui do Colégio Concorde. Isso. E como é bom depois, quando ela saiu por questões particulares, né, de seguir um outro caminho, um outro desafio na vida dela, de dizer assim, como eu aprendi nesses 2 anos no jornal. Muita coisa me ensinou que eu vou ocupar para minha vida, isso é gratificante. Isso. Então, assim, nós temos oportunidades aqui. A prova disso é que muita gente das cidades vizinhas, menores ao nosso redor, querem vir para Santa Rosa. Por quê? Porque nós temos oportunidades aqui. E eu acho que isso pode ser mais trabalhado, e eu espero que as pessoas, que as nossas gerações que vão entrar no mercado de trabalho ou que vão buscar alguma coisa daqui para frente, pensem assim também. Que eu acho que isso é muito importante. O batalhar pelo futuro acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, da nossa cidade, do país ou até fora dele. Esse elemento do batalhar pelo que se quer não muda. Ele é em todo lugar, ele não acontece muda. em todo lugar. E o sucesso pode estar bem perto de nós. Não precisa todo mundo ir para Portugal jogar futebol para ser um caso de sucesso, né? Pode trabalhar na redação do jornal aqui em Santa Rosa e que não é menor do que jogar futebol lá fora. Claro, ou com certeza. atender uma loja aqui no município. Né? Não precisa sair para Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro para ser um caso de sucesso. Né? Tem muitas coisas, muitas oportunidades. Basta aqui. querer e acreditar, né? Isso. E a ideia é justamente essa, né? O empreendedorismo, ele vai de acordo com o comprimento do braço. Eu brinco com o pessoal, né? Tu vai ao alcance do teu braço. E tem gente que não sabe que tem braços bem compridos, bem longos e consegue fazer coisas muito boas com o seu próprio potencial, sem ficar vislumbrando coisas mirabolantes e que, por vezes, acabam não alcançando e, por isso, se frustra. Exato. Porque traça um plano muito grande e, por não alcançar, acaba se frustrando e não curte. Começar aos poucos, né? Isso, não curte e não aproveita as coisas de agora. Então, o empreendedorismo ele é muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais pé no chão do que a gente pode pensar. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que têm propriedade agrícola, né, propriedade rural, e quando o pai tenta fazer a sucessão familiar, né, de trazer aquela propriedade para a mão do filho, o filho não quer e vai embora. Muito difícil. E daqui a pouco ele vai para um outro lugar e percebe que em casa ele tinha uma preciosidade. Quando volta... Às vezes precisa sair um pouquinho mais longe para aprender a dar valor ao que tinha e não sabia. Exato. Eu vejo muitos casos disso. É triste isso, mas acontece. O ser humano é assim. É uma realidade. O ser humano é assim, acaba sentindo, dando valor para aquilo quando perde, né? Quando perde. Exatamente assim. Michele, nós já passamos o nosso tempo. Da fala, não adianta. É rápido, né? É rápido, é bom que seja assim. O nosso assunto foi um assunto bem legal. Desejamos, assim, sucesso pro teu filho. Obrigada. Sucesso também pros teus empreendimentos, né? A gente não tá falando só da tua situação, mas de todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Sucesso para os empreendimentos, para quem tem esse pensamento de crescer, independente se é aqui na região ou fora. Que sigam lutando mesmo, que às vezes pareça muito difícil, né? Isso, a gente quis trazer um contraponto, né? Muito longe, muito perto, mas assim, a dedicação ela tem que acontecer de qualquer forma. Tem que estar sempre presente. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite e palavras finais, assim como um incentivo para a turma. Sigam em busca dos seus sonhos, independente se é aqui ou mais longe. As dificuldades existem, as frustrações, os desafios precisam ser encarados por cada um. Isso torna as pessoas mais fortes. Tem que seguir, tem que lutar, tem que batalhar. Nada se consegue sem esforço. Isso eu sei por mim, já vejo pelo meu filho, vejo por muitas outras pessoas. De mão beijada nada vem. Então vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos atrás. Isso aí. Então, pessoal de casa, obrigado por ter nos aguentado até aqui, né? Obrigado pela audiência.
curtam o nosso conteúdo, compartilhem o nosso programa, se inscrevam no nosso canal e gostaríamos de ouvir realmente a opinião de vocês, os comentários. O programa Pensando Família é feito para você. Dê sugestão de assuntos para que nós possamos trazer mais pessoas aqui para serem entrevistadas. Um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem bem e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima.